você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, minha família, que estão conectados, que estão ligadinhos aqui no nosso canal, nos 4 cantos do nosso país, você que de repente está em outro país aí, você que pode estar em outra galáxia, de repente está chupando um pirulito verde aí, numa galáxia interestelar, você de repente está fazendo carinho nas costas das tartarugas no fundo do oceano, ou de repente está tirando a cutícula da unha no alto do Monte Himalaia, né? Brincadeiras à parte, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, sextou, ótimo fim de semana para todos vocês que vão ficar em casa descansando, com o pezinho para cima, bem sossegado, e também para quem vai trabalhar, né? Porque para uns descansarem, outros precisam trabalhar e vice-versa. Brincadeiras à parte, antes da gente estar começando a falar do nosso Vascão aqui, vou pedir uma ajuda de vocês. Família, é o seguinte, não preciso assim, não quero que vocês me deem dinheiro, não quero um carro zero, também não quero um apartamento ou uma casa na praia, nada do tipo. A única coisa que o Álvaro Silva pede para vocês é aquele like, aquele joinha maneiro e esperto para ajudar o nosso canal. Vocês assistam também o nosso conteúdo até o final, é muito importante, e compartilhar, né, minha família? Compartilhar cada vez mais. E se você não é inscrito, se inscreve, que vai estar ajudando bastante aqui o nosso canal. E também, se você já fez isso tudo e ainda quer ajudar o Álvaro Silva, deixa o anúncio correr aí, né? Se você não tiver paciência, pula, mas se tiver com vontade de fazer alguma coisa, deixa o anúncio correr aí, que vai me ajudar bastante. Bora lá então dar início a mais esse vídeo falando do nosso Vascão nessa sexta-feira, o primeiro vídeo de hoje. Mais à noite eu vou brotar aqui, já de antemão já aviso a vocês que de noite eu vou trazer bastante coisa aí em relação a essa rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trazer um balanço geral das outras equipes também. Mas agora a gente vai falar somente do nosso Vascão. É o seguinte, minha família, o nosso elenco segue treinando, segue se preparando lá no CT Moacir Barbosa, né? Agora é foco total, agora aí é quinta marcha, né? Quinta marcha no carro aí rumo à Baixada Santista. Agora é preparação total, foco total no Santos Futebol Clube. Trabalho tático, trabalho técnico, trabalho dentro do campo, já visando ali a partida de domingo. E é o seguinte, hein? O Santos que nos aguarde, que eu tô sentindo que o Vascão vai chegar forte lá em Santos no próximo domingo para vencer essa partida aí, se Deus quiser, né, minha família? E ainda falando nessa partida, se tratando em vencer, né, um jogador que ajudou a gente a vencer a última partida contra o América Mineiro foi o Jair, né? Ele que entrou ali já no segundo tempo, jogou ali 30 minutos mais ou menos, foi bem, fez o gol, roubou bola, teve bastante ativo na fase ofensiva da nossa equipe. E ao que tudo indica, parece que após essa boa atuação diante do América Mineiro, após uma boa semana de treinamentos aí que ele vem treinando bem, que a gente ficou sabendo, parece que ele estaria aí recuperando novamente o seu espaço na equipe titular. Não significa que ele é aí novamente titular absoluto. Lembrando que Ramon Dias, ele trabalha, não sei se vocês já observaram, Ramon Dias monta a nossa equipe de acordo com o adversário, mas sem perder a sua identidade, né? Uma identidade ali de marcação firme, do sistema defensivo bastante sólido, porém com um meio-campo que gosta de trocar passes e um ataque bastante agudo. Mas Ramon Dias, de acordo com cada equipe, ele vai preparando o esquema, né? Para a gente não ser surpreendido e ao contrário, acabar surpreendendo o adversário. Então, não significa que o Jair seria aí o titular absoluto, mas ele vem ganhando espaço novamente no meio-campo do Vasco da Gama. E isso é bom. Lembrando que Bruno Prachedes vem atuando legal, não foi tão bem assim contra o América Mineiro, mas vem atuando bem. Paulinho Paula sem palavras, Paê segue em ascensão, ainda não conseguiu desencantar, fazer o seu gol. Não fez uma partida tão primorosa quanto o América Mineiro, mas são jogadores de qualidade que eu tenho certeza mais cedo ou mais tarde vão começar aí a nos dar alegria, né? E aí, se tratando ainda do nosso elenco, da nossa equipe que está se preparando para enfrentar o Santos, Ramon Dias, perdão gente, estou meio gripado, tá? Ramon Dias, ele tem aí duas cartas na manga, dois jogadores, esses sim, galera, esses jogadores que eu vou falar agora, não deixaram a equipe do Vasco em momento nenhum nessas 10 partidas que o Ramon Dias esteve à frente do nosso clube. Quem são eles, Álvaro Silva? Família, é o nosso goleiro Léo Jardim. Léo Jardim até hoje, desde que Ramon Dias chegou, ele não ficou no banco, ele atuou em todas as partidas, né? E o nosso lateral esquerdo, Lucas Piton. Então esses dois jogadores até o momento não deixaram a equipe, viu família? A gente não sabe se eles são aí atletas de confiança de Dom Ramon 100% ou se é pelo simples fato mesmo de estarem indo bem
né, e não terem sido suspenso, nem convocado, nem nada, por isso tiveram aí essa regularidade, né, família? Lembrando que o Medel foi convocado, por isso ele tem aí 2 jogos a menos, né? Mas enfim, um deles ele teria também que cumprir suspensão. Mas independentemente disso, mostra aí que Ramon Dias tem sim uma certa confiança, né, no nosso goleirão Léo Jardim e no Lucas Piton. Então, falando em Lucas Piton, vou pegar só o gancho aqui para falar do lateral esquerdo Jefferson, que veio do Atlético Goianiense. Tem muita gente querendo tumultuar o futebol do Vasco da Gama, o departamento de futebol. Eu estou observando isso, já não é de hoje. Tá? Sites que se dizem noticiar o dia a dia do Vasco da Gama estão tentando sim tumultuar o ambiente lá dentro. Como assim, Álvaro Silva? Galera, toda semana me aparece um filho de Deus para vir levantar a questão de que o lateral esquerdo Jefferson, desde que chegou não foi relacionado e não tem chance, é o único jogador que não tem chance. Peraí, agora eu vou dar minha opinião em relação a isso. Como é que você vai tirar o Lucas Piton, que é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro? É o melhor jogador em quesito de cruzamento, em quesito de passes decisivos. A assertividade dele nos cruzamentos gera um número absurdo. Ele está entre os 3 melhores do país na atualidade. Então, como você tira o Lucas Piton para colocar o Jefferson, que veio de uma Série B do Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense? Então, time que está ganhando não se mexe. Aí tem aqueles que falam assim, Álvaro Silva, mas ele nem relacionado para o banco ele é. Alguma coisa está errada. Não, não está errado. Não está errado. Sabe por que não está errado? Porque a gente não está precisando de lateral esquerdo e graças a Deus. Isso é bom. É sinal que o Lucas Piton está fazendo a parte dele, né? E não precisa ali o nosso treinador ficar com medo e colocar um outro cara no banco pensando que o Lucas Piton pode se machucar a qualquer momento ou que ele pode entregar a paçoca e que vai precisar tirar ele. Isso mostra que o nosso treinador tem plena convicção e confiança no nosso lateral esquerdo. Agora, o Jefferson, para quem não sabe, a título de informação, ele não chegou no Vasco da Gama para brigar por vaga, para despontar ali e colocar o Lucas Piton no banco, não. Ele chegou para compor elenco, justamente para treinar, justamente ali para poder dar um nível de treinamento mais alto, né, mais competitivo. Obviamente que se ele começar a se destacar demais nos treinamentos, começar a ir muito bem, digamos assim, entre aspas, a colocar Lucas Piton no bolso, óbvio, o nosso treinador vai sacar o Piton e vai colocar o Jefferson de titular, ou vai relacionar ele para a partida. Mas o Ramon Dias ainda não fez essa situação, vocês podem ter certeza. Não significa que o Jefferson é péssimo jogador ou que ele não mereça estar no Vasco. Simplesmente eu prefiro ver pelo outro lado de que Ramon Dias simplesmente está dando aí ênfase para o bom trabalho de Lucas Piton e está mantendo ele na equipe. Agora vamos aguardar para ver o desenrolar dessa história. Aí já tem gente que já criou a situação que ele poderia voltar para o Atlético Goianiense. É outro fake news, tá, gente? Outro fake news. O Globoesporte.com entrou em contato lá com o presidente do Dragão, do Atlético Goianiense, e o próprio presidente do Atlético falou: não, essa opção não existe no contrato. Simplesmente ele faz parte do elenco do Vasco da Gama. Então essa foi a fala do presidente do Atlético Goianiense. Então assim, é tempo ao tempo, quando chegar a hora do Jefferson, se o nosso treinador entender que ele está apto, que ele merece ser aí relacionado ou até mesmo escalado para jogar, esse momento Dom Ramon vai saber se é ou não a hora certa, família. Agora, ainda se tratando do nosso elenco, bastante coisa para falar dos nossos jogadores, né? Paulinho Paula, que jogou no último jogo contra o América Mineiro, meio que no sacrifício, ele que estava com uma virose, chegou até mesmo a ser medicado, tomou alguns antibióticos, né? Agora é oficial, saiu no dia de hoje a notícia, Paulinho Paula está 100% recuperado, já está ótimo, vem treinando normalmente durante a semana, assim como ele atuou também sob efeito ali de medicamento, que ele estava com essa virose, isso não gerou nenhum impacto dentro de campo. Ele conseguiu também treinar a semana inteira e já está 100%, né, para aí a partida contra o Santos. Lembrando que Paulinho Paula aí vem sendo um dos principais atletas, né, no nosso elenco nas últimas partidas, né, minha família. Ainda falando aí, mudando agora um pouco de assunto, mas ainda falando de elenco, de partidas e de Ramon Dias, né, saiu hoje um levantamento bem interessante, que é um comparativo, né, entre Maurício Barbieri e Ramon Dias, né, minha família, né? Lembrando que Maurício Barbieri deixou o nosso Vasco, quando ele saiu daqui do nosso Vasco, que ele foi demitido, a gente estava na última colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 9 pontos conquistados, lanterna. Na ocasião,
eu e muitos vascaínos já davam o nosso clube como virtualmente rebaixado. Fato é que hoje nós estamos fora da zona do rebaixamento, sonhando, talvez, quiçá, com uma vaga aí na Sul-Americana, mas fato é que o desempenho de Barbieri e de Ramon Dias são totalmente distintos, né? Totalmente diferentes. Um vai para um lado e o outro vai para outro, totalmente ao contrário. Como assim, Álvaro Silva? Minha família, eu vou dizer para vocês, como segue a arte na tela, os números não mentem, né, galera? É o seguinte, Maurício Barbieri, à frente do Vasco da Gama, teve 14 jogos, 2 vitórias, 3 empates, né, família? E 9 derrotas, é isso mesmo. 14 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Tudo isso, tá, gente, no Campeonato Brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim, olha que número pífio, olha que aproveitamento pequeno demais para o tamanho do nosso Vasco. Aí, galera, 21% de aproveitamento, 11 gols a favor, gols pró, e 23 gols contra, ou seja, mais do que o dobro de gols contra, né? Uma vergonha. Aí chegou o Dom Ramon, debaixo de certa desconfiança, né? É pouco aclamado pela mídia. Eu, particularmente, pensava que ele não seria tão bom assim. Para mim, ele seria bem parecido com alguns treinadores que já estão aqui no Brasil. Não acompanhava o trabalho dele de perto, já sabia dele como treinador e tudo, mas não sabia que ele chegaria e causaria esse impacto no nosso elenco. Já até me retratei com a galera aqui. Ramon Dias é sim essa Coca-Cola toda, né? E é o seguinte, olha a diferença. Ramon Dias, 10 jogos à frente do nosso Vasco no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias, isso mesmo, 5 vitórias, 2 empates, né, família? E 3 derrotas, sendo elas aí uma contra o Palmeiras aí de maneira equivocada, que a gente foi roubado na cara dura, um empate contra o Bragantino que a gente poderia ter ganho, enfim, mas independentemente disso tudo, ele conquistou 57% de aproveitamento com 10 jogos, enquanto o Barbieri com 14 jogos teve 21. Então quer dizer, Ramon Dias daqui a pouco vai ter o triplo de aproveitamento com o Barbieri com 10 jogos, se ele vencer mais uma aí. Com 11 jogos ele vai ter o triplo de aproveitamento que o Barbieri teve com 14 jogos, né? E aí para completar aí, complementando aí esses dados, né? Ele tem a seu favor 15 gols pró e 11 gols contra, ou seja, o saldo de Dom Ramon é de 4 gols positivos, enquanto o saldo de Maurício Barbieri era de 12 gols negativos, né? Então, assim, o triplo aí é de melhoria em relação ao Maurício Barbieri e Ramon Dias, o nosso saldo de gol, né, melhorou 3 vezes mais, 300% a gente melhorou nessa situação. Então, não tem nem comparação. Se Dom Ramon tivesse aí à frente do Vasco desde o início do Campeonato Brasileiro, eu asseguro a vocês, estaríamos ali brigando por Libertadores e, quiçá, sonhando até mesmo com o título, viu? Podem me chamar de louco, podem falar o que quiser, mas os números não mentem e Ramon Dias está fazendo um ótimo trabalho até o momento, sim, aqui no Vasco da Gama. Galera, agora é o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho da Lei Gui. Como assim, Álvaro Silva? Lei Gui? Para você que não sabe, de repente estava tomando um milkshake lá em Júpiter, né? Não sei, estava em outro planeta, em outra galáxia, e chegou aqui agora e está por fora dessa situação. Brincadeiras à parte, né, família? Ontem eu trouxe a notícia de que a lei Gui, que é um projeto de lei que foi criado pela mãe do nosso menino Gui, estava na Alerj ontem para passar por votação e ela foi aprovada, viu, família? Então a Lei Gui agora é oficial, foi aprovada, né? Então é o seguinte, a votação ocorreu no dia de ontem lá na Alerj, né? E ela visa a criação do programa de assistência à epidermólise bolhosa, né, galera? Então essa doença muito rara que o nosso menino Gui tem, né, que é epidermólise, né, bolhosa, até falei errado, né? Epidermólise bolhosa, isso mesmo, né? É uma doença aí que deixa a pele muito sensível, né? É difícil aí o tratamento, o acesso para o tratamento, e essa lei visa justamente a assistência, a ajuda, né, dos órgãos competentes a pessoas que tenham aí essa situação. Então tá de parabéns a mãe do menino Gui, que ele não está pensando somente no filho dela, mas está pensando no filho de outras pessoas, em outras pessoas também já adultas que têm essa
essa situação, né? Tá de parabéns também aí quem votou na Alerj a favor. Tem muita gente dizendo aí que isso é lacração de político para se aparecer. Olha só, na boa, gente, não me interessa se os políticos fizeram para se aparecer ou não, para surfar na onda, não me importa. Sabe o que me importa? Que a lei foi aprovada. E se a lei foi aprovada, é uma vitória sim, justamente aí, né, sobretudo, na verdade, para quem tem aí, né, a epidermólise bulhosa, né, família? Então isso é uma vitória sim. Tem gente que adora ver problema em tudo, né? A gente sabe que o nosso país tem sérios problemas políticos, mas a gente não está aqui para falar disso. O que me interessa é que essa lei foi aprovada e vai ajudar diversas crianças e pessoas que passam por essa mesma situação que o nosso pequeno Gui passa. Então tá de parabéns aí a mãe do menino Gui e o nosso pequeno embaixador, né? E falando nele ainda, para não ficar só nas minhas palavras, acompanhe esse vídeo sensacional que o menino Gui gravou ontem lá no plenário, lá na Alerj aqui no Rio de Janeiro, falando dessa situação. Família, vejam. Agora vocês vão receber curativos dos seus filhinhos borboletas. E eles vão sentir mais melhor ainda. E para os vascaínos, o que você tem para falar? Bem-vindo à Força Jovem. Ele acordou de um coma para um sonho. Casaca, a turma é boa, é mesmo da Cusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Muito bacana, né? Assina embaixo aí, parabéns à mãe do menino Gui, aos pais dele, ao pai dele também. E tamo junto, Gui, tô contigo e não abro. Galera, agora mudando um pouco de assunto, o Vasco da Gama renovou o contrato com o nosso terceiro goleiro, que é o goleiro House. Para quem não se lembra, ele é goleiro revelado aqui na base do Vasco da Gama, subiu ao profissional em 2021, já esteve emprestado ali ao Náutico, a outra equipe que agora me fugiu o nome. Fato é que ele retornou ao nosso elenco, vem treinando esse ano com o elenco principal, com o elenco profissional ali, juntamente com Jair, ó. Também com o Jair também, mas se tratando de goleiros, né? Treinando ali com o Ivan, treinando com o Léo Jardim. Fato é que assim, ele não apresentou nada de estrondoroso com a camisa do nosso Vasco, mas também não falhou quando foi acionado ali, pegou legal, né? Foi aquele goleiro ali 50%, vamos dizer assim. Fato é que ele ainda é uma aposta da nossa base, a diretoria do nosso clube ainda aposta nele e o contrato dele foi renovado até dezembro de 2024. Lembrando aí que a gente tem o goleiro Léo Jardim, que já é do Vasco em definitivo, e a gente tem a opção de compra do goleiro Ivan que não vem atuando, não atuou na verdade até o momento aí. Estamos todos nós aí ansiosos, né, para ver o goleiro Ivan jogando com a camisa do nosso Vasco, mas a título de informação, então, House já teve seu contrato renovado até o fim de 2024. E agora ainda falando de cria, né, de jogador que foi aqui criado na base do nosso Vascão, que foi aqui, saiu daqui de São Januário, né, é o nosso Marlin, né, Marlin no modo carinhoso que a galera chama ele, o Marlon Gomes, o nosso volante meio campo. Diga-se de passagem, depois que o Andrei Santos deixou o Vasco, não sei o que estava acontecendo, o Marlon Gomes voltou a jogar bola e não só isso, com a chegada de Ramon Dias, cresceu substancialmente aí a qualidade técnica do nosso meio-campo e isso passa também pelos pés de Marlon Gomes, ele que vem entrando gradativamente aí durante as partidas, né? Jogou bem contra o América Mineiro, jogou muito bem contra o Fluminense, né? Jogou bem contra o Coritiba. É um jogador aí que está sim voltando a reencontrar seu bom caminho, né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, aí tem um vídeo de curiosidade de Marlon Gomes, né? Então assistam aí esse vídeo aí, falando um pouquinho, né? Ele, no caso, sendo entrevistado, falando um pouquinho das curiosidades da sua vida pessoal. Ritmo musical que você gosta de escutar? Pagode. Uma música? Sou seu fã, Dela Cruz. Gosta de ver filme? Filmes, hein? Me amarro. Pô, cara, eu gosto de ação, Velozes e Furiosos, eu acho que o último que eu assisti agora, o 10, me amarro. O que é que o Marlinho gosta de comer quando tá em casa? Ah, um açaizinho, ainda mais nesse calor, Rio de Janeiro, esquece.
E o teu prato preferido, qual é? Pô, eu gosto muito de macarrão e estrogonofe. Marlon Dias sabe se virar na cozinha ali também. Um sonho que você tem assim na tua vida, profissional, pessoal? Disputar uma Copa do Mundo e ser campeão, obviamente. Pessoal, acho que ser pai de menino. Sou muito feliz de ter minha princesa, pai de menina, mas eu tenho um sonho de ser pai de menino. Uma frase que você leva pra sua vida? Duas palavrinhas, né? Segredo. O que é que significa isso, cara? Né? Segredo no mundo carioca, eu acho que é a confirmação, né? Tipo uma ainda, a Mac, acho que é a gíria do carioca. E a torcida do Vasco? Maravilhosa, especial e única. Muito bacana, né? Show de bola. Então tá de parabéns nosso cria da base aqui, Marlon Gomes. Ele que continue aí, viu, Marlon Gomes? Continua se destacando, continua nesse foco. Você falou aí que um dos sonhos que você tem é chegar à seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo e ser campeão. A gente sonha que você chegue lá também, a gente sonha junto com você, tá, meu querido? Continua desse jeito, se empenhando com a camisa do nosso clube. A sua hora daqui a pouco vai chegar, um clube europeu aí, vai colocar uma grana alta na mesa, vai te levar, você vai ser muito feliz ainda lá no velho continente. E quem sabe aí logo logo você veste a camisa da seleção. Mas até lá, arrebenta jogando aqui no nosso Vascão. Valeu, família? Agora mudando de assunto, é o seguinte, né? O Vasco da Gama realizou um leilão das camisas que foram utilizadas na partida entre Vasco e Fluminense, naquele clássico do Engenhão, que nós vencemos, diga-se de passagem, por 4-2, mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero falar são das camisas, né? As camisas ali na ocasião foram as camisas negras, que foram ali o nosso terceiro uniforme, que foi ali inaugurado, foi estreado, né, de maneira oficial, e esse uniforme que os nossos atletas usaram, Verrete, Rossi, Payet, Paulinha, a galera usou, eles foram leiloados, né, galera? E é o seguinte, o Vasco da Gama arrecadou aí 115 mil reais com o leilão dessas camisas. Isso mesmo, a gente teve camisa aí que bateu o valor superior a 17 mil reais, camisa do Rossi, a camisa do Verrete, muito caro, né? Quem tem bala na agulha para comprar aí vai tirar onda durante muito tempo por ter essa camisa do Vascão aí que o jogador usou naquela histórica, né, emblemática vitória sobre o Fluminense. E esse valor, família, vai ser repassado aí ao Observatório de Discriminação Racial no Futebol, tá, família? Então esse valor vai ser repassado aí para esse Observatório de Discriminação Racial no futebol. E ainda falando de racismo no futebol, né? Eu sei que a gente fala de Vasco aqui, mas eu vou trazer essa informação. Ontem o Palmeiras foi até a Argentina, até Buenos Aires, para enfrentar a equipe do Boca Juniors pela semifinal da Conmebol Libertadores, e infelizmente ali a gente pôde presenciar, vivenciar pela televisão mais cenas novamente de racismo no futebol, torcedores do Boca Juniors fazendo ali gestos ali racistas para torcedores e atletas do Palmeiras após o término da partida, sobretudo, gravando, debochando, né? E parece que isso já está se tornando uma cultura aqui na América do Sul, sobretudo ali na Argentina e outros países ali, eles já estão entrando nessa onda, né? Só uma coisa que eu quero falar aqui para vocês aí, irmãos, vocês que são argentinos, tá? Só uma coisinha. Até onde eu sei, na Argentina não tem só pessoa branca não, tá? Tem muito negro que mora na Argentina, muito indígena, muito asiático, tá? Então não vem com essa historinha de racismo não. E ainda que na Argentina fosse um país aí só de pessoas brancas, vocês estariam errados do mesmo jeito. Então isso não se faz, tá? O futebol, sobretudo, a gente fala de seres humanos que entram em campo. O racismo não pode existir nem no futebol, nem no vôlei, nem no basquete, nem na natação, nem na escola, nem na praia, no restaurante, no cinema, no ônibus, no trem, no metrô, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer esporte, o racismo não pode existir. E eu aqui, como Vasco da Gama, como torcedor do Vasco da Gama, representante do nosso clube aqui na plataforma, que a gente fala de futebol todos os dias, eu não posso deixar de falar aqui, de deixar o registro, que nós vascaínos repudiamos a atitude da torcida do Boca Juniors, repudiamos. Ainda há quem diga lá na Argentina que essa situação aí é mais para xenofobia do que para racismo, é mais preconceito com nós brasileiros do que racismo. Não, não é. É racismo e xenofobia. São dois crimes caracterizados em um só, tá? É racismo, tá? E a xenofobia por a gente ser brasileiro. Então, prestem atenção aí, viu, galera? Lógico que a gente não pode generalizar. Não é todo argentino que é racista, não é todo torcedor do Boca Juniors que é racista, mas é uma coisa que está se tornando uma cultura suja, uma cultura feia, que já era para ter sido extinguida da raça humana, viu, família? Então, vou ficar aqui com esse desabafo.
E agora, mudando de assunto, galera, vamos falar um pouquinho da 777, eles que até agora não pagaram o aporte para o nosso clube. A data prevista para esse dinheiro entrar, mais uma data, né? É dia 5 de outubro, até lá a 777 pretende colocar o dinheiro nos cofres do Vasco da Gama. E a diretoria do Vasco da Gama já se pronunciou hoje pela manhã, disse que a obsessão, né, a prioridade do Vasco da Gama, quando esse dinheiro entrar aqui nos nossos cofres, é pagar os clubes nos quais o Vasco está devendo, né, galera? Que são eles aí o Atlético Tucumã, o Atlético Nacional, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Corinthians. Enfim, né, essa lista ainda pode ser até mesmo maior, mas só a título de informação aí mais básica, né? Inicialmente seriam esses clubes. Aí eu pergunto para vocês assim, cadê o dinheiro? Aí vocês falam assim, Álvaro Silva, mas você não falou que o aporte vai entrar? Como é que você está perguntando cadê o dinheiro? Gente, prestem atenção numa coisa comigo. O nosso Vasco da Gama vendeu o Andrei Santos por 45 milhões de reais no início da temporada. Depois nós vendemos aí Pedro Raul por 25 milhões, a gente pagou 10 nele, né? Depois vendemos Egnaldo por 21 milhões. Então, minha família, depois agora no meio do ano a gente recebeu do Grupo Serengeti 43 milhões de reais aí já antecipado por cotas de televisão. E aí somando todo esse dinheiro, daria aí 134 milhões de reais, família. Somando aí os 120 milhões aí que a 777 diz que colocou nos cofres do Vasco da Gama em janeiro, a gente iria aí para 254 milhões de receita bruta no Vasco da Gama na temporada. Isso sem contar os patrocínios, bilheteria, e venda de camisa, material não. Estou colocando só aqui as vendas, tá, minha família? E o dinheiro do aporte que eles dizem que colocaram no nosso Vasco em janeiro. Esse valor já iria para 254 milhões. Mais os 120 milhões que vai entrar agora até o dia 5, que já era para ter entrado, somando isso tudo, sabe quanto que vai dar, família? 374 milhões de reais que o Vasco já teria colocado nos seus cofres desde o início do ano, contando os dois aportes da 777 e as vendas de atletas, sem contar aí, patrocínio, bilheteria, venda de material, tá, família? Estou colocando só o bruto do bruto aqui. Aí a gente tira desses 374 milhões, 110 milhões que foram gastos ali no início da temporada para aquela montagem de elenco, quando a gente trouxe Pedro Raul, Lucas Piton, Léo Jardim, Ivan e parará, né? Aí a gente tira então 374 menos 110, certo, família? A gente vai aí para 264 milhões de reais. 264 milhões de reais. Aí a gente faz uma conta, minha família. Coloca aí uma folha salarial de 9 milhões de reais por mês. Só que, obviamente, a gente não está pagando esse valor todo. Até o meio da temporada agora, nossa folha salarial chegava perto de 6 milhões só. Agora ela aumentou, está chegando a algo em torno de 8 a 9. A gente acha, né? Até nisso a gente não tem transparência. Fato é que eu estou fazendo essa conta arredondando para mais, porque tem os outros profissionais que envolvem o futebol, não só os jogadores, né? Então eu arredondei para mais. Então eu fiz uma conta aqui de 108 milhões de reais anual, pagando aí o salário de todos os jogadores, dinheiro de imagem, coisa e tal, e os funcionários do clube. Sobrariam aí 156 milhões, aí a gente tira 6 milhões dessa história aí, para colocar de viagem, de custo operacional, um monte de coisa. Sobraria 150. Ou seja, se o Vasco tivesse recebido os dois aportes, juntando com o dinheiro da venda dos atletas, é óbvio que esse dinheiro todo ainda não entrou, tá? A gente está recebendo parcelado também. Mas, independentemente disso, hoje nós estaríamos aí com superávit de aproximadamente 150 milhões de reais. Coisa que a gente não sabe se existe esse superávit, porque é um monte de clube credor cobrando o Vasco da Gama, é o Vasco sofrendo punição na FIFA, é clube brasileiro indo à CBF, é clube estrangeiro indo até a entidade máxima do futebol, são empresários acionando o Vasco na justiça, que é o caso do próprio Andrei Santos. Então, assim, como é que a gente faz? Porque a conta não está fechando, 777. A conta não está fechando. Então, família, eu fico aqui com esse primeiro vídeo de hoje, não quero enfadar vocês demais, só a título de levantamento. Mais à noite eu vou brotar aqui, trazer mais informações do nosso Vascão e vou trazer também aqui um balanço geral, mais ou menos aqui um panorama dessa nova rodada do Campeonato Brasileiro que vai se iniciar. Vou trazer para vocês aí a tabela, os próximos jogos e falar mais também do nosso Vasco. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!